Boa tarde, pessoal. Temos mais um designer voluntário no nosso projeto. Deem boas-vindas ao Alan. Aí todo mundo respondeu. Oi, gente, voltei. É, Agora tá bom, Rafa, parece. tá bom? Que Oh, bom. tá ótimo. Ótimo, É, parece que maravilhoso. sim. Tá tudo É, certo. é algum pico. O Alan, ele não ficou. Eu acho que o Alan conseguiu um trabalho fixo e não pôde continuar. Vou até perguntar para ele o que Ah, aconteceu. Acabou que ele nunca apareceu. Ele veio uma vez, não me lembro. nunca apareceu. É, mas não tem problema, não. Nós temos dois voluntários maravilhosos, André e Vitor, que mandam bem, participam, né? Estamos muito bem servidos. E como é que vocês estão, gente? O Giovanni tirou a dúvida em relação aos passos. Perfeito. Já vi que vocês já fizeram aqui também, né? Ó, Pronto, foi, eu já fiz. Escolhi os principais. ótimo, isso aí. Problema, uma É frase o relacionada. problema. Tudo pecado, falta de clareza. Ah, legal. A gente tem que separar na entrevista uma frase relacionada ao problema citada por um dos entrevistados. O do Incapé, ele citou algo parecido, né? Que era essa ausência Vamos ver se a gente resgata isso. Ó, a gente lembra que tem uma funcionalidade aqui no mural que é o Ctrl F. A gente pode buscar palavras, tá? Tem- mas todo entrevistado tem aquela questão sobre o problema, né? Eu acho Tem. que se a gente reler, porque o do Agno aqui, pelo que eu vi, não tem nenhuma frase assim que eu É, diga, nossa, que frase boa. Foi uma entrevista mais enxuta. eu vou dar uma olhada. Vamos fazer o seguinte: vamos nos dividir. Eu vou olhar o do Ryan, e aí cada um pega um entrevistado para a gente ver se a gente localiza esse. Vou pegar o Agno aqui, então. Tá, eu tô no Ryan. Vocês acham que vale a pena pegar algum dos outros que não, as Sim, entrevistas acabaram não? Então eu vou no Alexandre, que era da Procuradoria, né? eu achei uma frase boa aqui. Tem o risco do cidadão fazer uma leitura errada do projeto. Não é exatamente uma frase que fala sobre a ausência de um programa estadual unificado, mas é um reflexo. Vou botar essa frase aqui, só para a gente não perder de vista, tá? Aí a gente elege. Aqui ficou melhor. No Alexandre, eu não estou achando nada nesse aspecto exatamente, mas ele fala da falta de treinamento. Então, se a gente fosse precisar de algo nesse sentido, ele fala disso. Que falta treinamento para melhorar a comunicação e para serem gestores também. É, o Ryan tem uma frase que eu acho que é o contrário. Eu não gostei muito, não. Qual? O cidadão geral não gosta muito de ler. Muitas das nossas comunicações nós fazemos o passo a passo, mas o cidadão quer aquilo mastigado. Mas a culpa não é do cidadão, né? Todo mundo quer É, aquilo mastigado, tá? Tá certo isso. Do Não, Agno, do Encapera, ele tem algumas falas como: é muito ruim pegar textos enormes e objetividades que cansam. É muito ruim pegar, mesmo sem comunicação, mesmo em comunicação interna, ele é muito extenso, sem clareza, pois torna cansativo. não é. O Ryan tem frases assim, mas sobre preocupação, né? A nossa preocupação é enorme em relação à comunicação.
toda a comunicação que a gente faz revisa bastante e tenta simplificar. Eu não sei se isso é uma frase relacionada ao problema, né? Eu acho que a gente podia ter entrevistado o Marcos do Incapé. A gente não entrevistou ele porque a gente achou que ele não estava no escopo da nossa persona, né? E realmente não estava, mas ele tinha muita informação para trazer, né? Eu achei uma aqui do Ryan. Quando foi publicado, uma pessoa de outro setor falou que a informação estava errada. Aí eu acho que dá a entender que não há uma uniformidade, né, na comunicação. Talvez possa ser utilizado. É uma ideia. Margarete, coloca lá no modelo da apresentação, Tá, deixa eu ver aqui, tá? eu vou Oi. duplicar aqui, aí você pode botar aqui, vou diminuir aqui a letra, vai ficar melhor. Aí a gente elege. Ué, coloquei, mas O- tá É com que uma outra fonte. você tem que dar um Ctrl Z e fazer um Ctrl Shift V, que aí você cola e ele vai pegar o estilo que já estava antes. Nossa, Eu, eu acho Março. que eu acho que André vai fazer isso para mim, ou não? De quê? Qual que era? Eu Era peguei essa uma. daqui, ó. Quando foi publicado, uma pessoa de outro setor falou que a informação estava errada. E aí eu faço o quê? Rafa, eu dou um Ctrl. Shift V, que aí você cola sem formatação, ele pega a formatação que estava. Tá. O Fabiano tem três frases que ele consegue descrever o problema muito bem, Hum. assim. Hum, A primeira é que ele fala que o principal problema é o nível de instrução do público é totalmente variável. A essa. demanda de doutores e de ensino fundamental. A segunda é que ele fala que o servidor Bora. público tem essa cultura de querer usar termos jurídicos e termos mais complexos. E a terceira é que ele fala que falta um padrão, de um modelo padrão de orientação, de uma cartilha orientando os servidores públicos. Uhum. Eu acho que a gente vai ter que Essa da diminuir essa cartilha, Breno, fonte. essa última frase da cartilha de um modelo padrão, eu acho que essa reflete bem o problema, a ausência de um programa unificado, com referências, porque quando você fala em cartilha, você está falando de uma referência, né? Oh, Acho que essa seria uma boa. Eu vou fazer o seguinte, vou duplicar esse slide e vou Eu estou apagar. diminuindo a fonte. Mas ainda assim não vai caber, né? Vamos É, não vai colocar, caber mesmo, não. vamos colocar no próximo, Margarete. É, boa ideia. E aí a gente escolhe qual frase seria melhor. Essa última que o Breno falou, eu gostei bem. Gostei bastante, acho que. Você pode colar aqui, Breno. posso. Aí a gente. Nesse slide aqui, tá, Breno? No sétimo. Ainda agora ficou zoado. Ops, peraí. Daqui, coloquei. E aí, gente, nós temos 4 frases. Vamos fazer a leitura dessas frases e vamos ver qual que a gente escolhe. Ele tem uma outra fase que também é muito boa, Fabiano. Deixa eu colocar ela aqui, peraí. Peraí.
coloquei. Muito boa. No setor público, são poucos que conseguem colocar em prática, se expressar de forma que qualquer cidadão consiga compreender a informação. Muito boa também. É porque eu acho que ela é mais geral, né? Uhum. Eu gostei muito dessa frase da cartilha, só que eu fico pensando que ela não está muito, assim, ela não está representando exatamente o que a gente acabou construindo, né, de protótipo, de fluxo e tal. Porque, na verdade, a cartilha é uma parte do que a gente acabou construindo, né? Esse modelo essa orientação acaba sendo um pedacinho do fluxo, então acho que algo mais geral funciona melhor como amarração entre o problema e o que a gente de fato construiu. Concordo. Então você volta na última? Eu É. acho que sim. Acho que das outras que estão aqui, a última é mais ou menos expressa a mesma coisa, mas de uma forma mais, talvez mais legal, assim, mais interessante. Porque acho que mostra, né, que eles identificam o problema e que, portanto, eles podem ter essa demanda em algum momento. E aí, a partir da demanda, tem o nosso fluxo, né? Então, acho que funciona. Uhum. E vocês e os demais? Basta uma frase para É uma contextualizar? frase. Aham. Ah, então por mim tudo bem, pode ser essa também. Eu Eu concordo com também a manteria a Vitória. mesma. Então tá. Então tá definido. Alguém pode puxar para lá? Aí eu vou Então, apagar o Pode 7. deletar esse slide. então, com relação ao nosso problema, a gente pode deixar esse mesmo aqui do slide 6. Fechamos nesse problema. Sim, sim, o slide Ok. 6 está fechado. Então, a gente vai olhar, eu acredito que agora a partir dos indicadores, né? Slide 10, para a gente definir, entrar em um consenso. O slide 8, a gente tem que duplicar ele mais, assim, e escrever mais coisas sobre o protótipo, os testes, não? Mas vamos passar pelo 7 antes, porque até então os outros acima estão todos corretos, né? Sim. Tá. É, o 7, escreva aqui a solução. É engraçado, eu tinha visto que estava escrito um apoio dizendo, coloque aqui as 3 funcionalidades escolhidas para a solução. E agora eu não estou vendo mais essa frase, mas eu me lembro de ter. É porque estava dentro dos cards, Rafa, eu acho. Ah, tava. Era Ah, tipo, é verdade. tava tipo assim, primeira funcionalidade escolhida, segunda funcionalidade. Eu acho que era algo assim. É assim. E aí, a nossa solução, conforme a nossa hipótese, ela é em relação à conexão e estruturação estratégica das iniciativas. Tem alguém em cima da hipótese. Pode copiar a última parte aí, iniciativas novas existentes em linguagem simples. Isso, perfeito. Aí pronto, fechamos o 8. O 7, podemos ir para o 8. 7. É, protótipo. Escreva aqui sobre o protótipo. Ainda que tem uma coisa, né? Porque o nosso protótipo, ele não está em cima de nenhuma dessas funcionalidades, né? Porque a gente de fato testou. É, é e não é. Sim, é. A Confuso. gente não poderia incluir um quarto? Pode, a gente pode.
E a gente pode, inclusive, explicar nosso percurso. André, você que está aí nesses cardzinhos, diminui esses. Você pode diminuir o tamanho deles e a gente Agora. coloca mais um? Vou duplicar esse último aqui para a gente tentar criar um quarto aqui. Vou botar uma outra corzinha nele. Ficou horrível essa cor que eu coloquei. Pronto. Aí o quarto seria. Qual seria o quarto, Breno? Eu acho que seria atua em frentes de trabalho, alguma coisa nesse sentido, não? Porém, o que a gente pensou até de medir, de acompanhar, é a questão dos treinamentos junto à ESESP, porque são os treinamentos que conseguem. Mas os treinamentos eles já estão no azul. Eu tô falando do fluxo que a gente testou. Entendi. Faz sentido. Acho que pode colocar assim. O que vocês acham, pessoal? Repete, por favor. É porque o fluxo que a gente testou, ele foi sobre a atuação das frentes de trabalho nos órgãos de simplificação, que foi aquele último fluxo que a gente fez e que a gente chegou a testar. Sim. E ele não está representado aqui em nenhuma funcionalidade escolhida. Uhum. E a ideia era botar ele aqui. Porque de toda forma o treinamento já é o azul. Concordo. Aí eu vou pegar um símbolozinho aqui que a gente consiga dar ênfase. Porque aí, Breno, no momento da sua apresentação, você vai precisar explicar por que que a gente escolheu esse. Até por questão de Eu viabilidade, né? acho, eu acho que até se lançar a grade de treinamentos, a gente pode colocar desenvolve treinamentos. Aham, desenvolver treinamentos. Realizar, né?
Gente, vamos passar para o próximo. Está definido o slide 7, né? Agora, Já está no 10. você está trabalhando do 9, na verdade, né, Breno? E está Tô no no 10. 10. Eu tô fazendo o indicador. Por um minuto eu achei que eu tinha caído de novo. Ô, Breno, de que forma você está pretendendo escrever sobre o protótipo elaborado, testes e aprendizado? Eu vi que você colocou o Não, não, quem colocou essa print, imagem, não, essa imagem não fui eu, não. foi alguém, mas eu achei Que, interessante, porque foi o print recente do Ryan que testou como seria o protótipo. A gente pode botar o do Marcos também, né? E aí explicar o que aconteceu. Ô, Breno, então você acha que seria a quantidade de iniciativas conectadas estruturadas 4 por mês? eu pensei em Ao- colocar a meta geral, a Uhum. frequência de medição que a gente pode colocar. Seria semanal, então, no caso, né? É, a gente pode escolher, né? Mas aí no Não, eu caso, só fiz a distribuição de 8, considerando 2.000. Fiz só cálculo rápido, não é regra, não. a gente chegou a levantar 11 iniciativas, mas eu acho que 11 é too much. É de o quê? É muito. Ah, sim. 11 iniciativas durante quanto tempo? Não, pois é, por isso que eu coloquei 8. Eu dei uma reduzida, assim. Uhum. Eu acho que a gente poderia fazer uma medição mensal, porque semanal a gente ficaria muito É. sobrecarregado, vamos dizer assim, Tem que ser sabe? viável, né? Senão, se não conseguir fazer, não É, Uhum. adianta. acredito que mensal, né? Durante esse período da mentoria, acho que tá ok. Ou pode ser mensal ou pode ser quinzenal, não? Para a gente conseguir mostrar a evolução dela. Porque vão ser só 2 meses de mentoria, para a gente não ter só duas medições de indicador. No caso, a gente vai fazer essa frequência de medição com o Detran e o Incapé, não é isso? Com esses dois que Não, testaram. é interno. Pelo Ah, menos tá. Beleza, Breno. eu entendi como interno. Pode ser? Pode. Quinzenal. Porque eu fico pensando, tipo assim, na hora que a gente mostrar os resultados finais, a gente vai ter pelo menos 4 medições.
Uhum. do indicador, ao invés de ter só duas. Ô, Breno, no slide 8, você pretende botar o print da, do Marcos e do Ryan? Eu acho que pode ser quando a gente for explicar os testes de usabilidade, mas que eu acho que quem colocou essa imagem foi a Kimberly, não foi não? Eu não sei. Eu sei que eu vou colocar o print do Marcos, que ela colocou o do Ryan. Eu vou botar o do Marcos aqui também. Aí a gente organiza daqui a pouco. Ô, como que a Kim fez para deixar bem adequadinho? Ô, Kim, você poderia, por favor, mexer no slide 10? Sim, Rafa. Eu coloquei a foto do Marcos, substituí para botar no lugarzinho do. Como você fez no 9? Ficou bom. O 9, coincidentemente, tinham só 6, né? Ficou bonito, ficou mais Aqui bonito. o 7 acabou criando um buraco lá embaixo, 2 buracos. Bom, eu posso resolver isso. Eu posso tirar a minha imagem dali e botar no lugar do Vitor. Eu acho que não precisa, não, né? Porque aí o Vitor Uhum. participou, só não estava com a câmera ligada. É só diminuir, gente. É. O slide Deixa eu abrir 11 também. tá feito, né? O 12 falta só a gente definir quando seriam as reuniões, mas eu já fiz o impacto. O 8, Breno, eu acho que falta a gente escrever sobre o protótipo. Eu acho que seria do que foi realizado, né? Eu acho que também valeria um print do nosso fluxo de serviço. Concordo. E a gente testou, né?
Um deles, né? Acho que talvez o último aqui. Só que vai ficar miudinho. Mas só para que a gente exemplifique que essa foi a nossa atividade, né? Aham. Vou dar uma juntadinha nele, só para ele não ficar muito espaçado. Eu cheguei a fazer, mas eu não concluí. Mas isso eu acho que é uma coisa que a gente pode trabalhar nas mentorias. Hum. Foi unificar os fluxos. Eu coloquei aqui na ponta. Unificar os fluxos de treinamento, de frente de trabalho dentro dos órgãos e de sensibilização. Eu acho que a gente, depois das mentorias, a gente consegue trabalhar em cima disso. Isso é ótimo. Acho que vai ser uma entrega importante para estruturar, para ajudar na estruturação, né? Vou fazer o print aqui do fluxo. Vai ficar, não vai dar visibilidade, não, tá? Ele vai ficar miudinho. Mas é só para a gente lembrar mesmo. Ô, Kim, esse que você duplicou agora, posso botar o print aqui dentro? Hoje eu só tava tentando colocar ele maior. É, talvez seja melhor duplicar essa página, né? Senão vai ficar muito miudinho. Vou duplicar. Pronto. E como é que você coloca a imagem dentro do negócio? Você arrasta? Tá abrindo dentro do. É, arrastando a imagem, na verdade. Fiz o download e puxei pra dentro. Ah, tá. Beleza, consegui fazer. Fica mais bonito, né? Agora, qual seria o título do slide, dos slides? A gente tem que dizer o percurso, né? Eu acho que antes de tudo vem um. Eu acho que a gente pode manter o título. Eu estou colocando do lado a descrição do que são as fotos, assim. Não, vai ficar o título Escreva aqui sobre o protótipo? Nessa parte. Ah, não, porque nos outros já tem frentes de trabalho para simplificação. Já Assim, foi mas o colocado. primeiro em relação ao fluxo, é, cocriamos um fluxo. O 8 e o 9 ainda precisa de títulos. Ou criamos um fluxo, criamos um formulário. Fluxo mesmo, esse primeiro aí que está nele é o fluxo. Foi desenhado um fluxo para validação do protótipo, para teste, Aham, como isso. foi criado um fluxo como um protótipo de como protótipo foi criado um fluxo para aí vem aquele contextualização toda lá da, para a conexão e estruturação de estratégias e iniciativas.
Ao invés de fluxo, a gente pode trabalhar com diagrama de serviço para não confundir com os fluxos que a gente tinha feito anteriormente. Pode também. Pode ser. Eu fico pensando no sentido das outras equipes não acharem que é só que a gente só pegou o fluxo de cima e colocou embaixo, entendeu? Uhum. Além do diagrama, foi desenvolvido o roteiro e, e foi desenvolvido a ficha de anamnese, né? E o roteiro da reunião. E foi aquela apresentação do Notion, onde tinha um roteiro a ser seguido, que foi onde você se balizou para fazer aquela apresentação. Talvez possa colocar também o print do Notion. O que que vocês acham? Que o print, da mesma forma que foi colocado o print do formulário de anamnese, eu vou fazer um print aqui do Notion. Oh, não consigo colocar um negócio dentro do outro. Ih, vê se você consegue isso aí mesmo. Colocar essa apresentação do Notion dentro da bordinha. Não consegui. Ô, Rafa, essa apresentação que você colocou agora não está na nossa pasta, né? Onde você encontrou? Não tinha visto ainda. É, ela não tá porque ela é um link, na verdade, mas o André chegou. Você chegou a colocar, André, o link com uma imagem com link? Ela, Hum. ela tá aqui no nosso mural, Margarete, na parte do teste. Ao invés de usar aquela apresentação que você tinha Ah, feito, já vi. a gente preferiu Entendi, tô usar te o guia. seguindo. A gente achou Perfeito. legal usar o guia para não ter interferência de design, de informações que estavam truncadas. Entendi. Aí a gente achou. Consegui abrir aqui. Legal.
Cara, E com relação às nossas mentorias, a gente já tem uma data definida, um horário definido? eu preciso verificar, Margarete. Chegamos a definir isso, Breno, o horário das Não, mentorias? A gente pode não. definir agora qual vai ser o melhor horário para vocês. Vocês querem manter o rito do que a gente já segue? Seria cada 15 dias Uhum. também, junto com... Só um minutinho, deixa eu só confirmar. Eu tinha entendido que era semanal, não era, É, não, não? semanal, é. Agora eu vi lá. 15 dias vai ser só a medição do indicador. E a mentoria é a gente, assim, também é o mesmo grupo? Ou entram pessoas, por exemplo, o Giovanni ou outras pessoas que fazem a mentoria além dos Pode, facilitadores? pode ter, se houver necessidade, a gente pode convidar pessoas externas, sim. Ah, tá. Mas a princípio poderia ser igual a gente vem seguindo um acompanhamento do projeto, mas com o mesmo grupo. Uhum. Tá. A parte de frente de trabalhos aqui, Breno, Oi. o que que você pretende colocar na parte de frente de trabalhos? É justamente esse serviço de simplificação. Eu vou precisar sair 5 minutinhos, tá? Só um minuto. O nome certinho do LabGES, assim, o jeito certo de escrever é Lab maiúsculo, Aí o ponto, GES GES, minúsculo. GES minúsculo, Pois- né? É. Vi que tu pegou Covid ou não? Tudo indica que não. Ainda tô, assim, se eu peguei, não tô sintomática, ainda bem. Mas a minha mãe ainda tá testando positivo. Ela vai fazer um outro teste hoje para ver se ela já pode voltar ao trabalho. Mas ela ainda tava, até ontem ela ainda tava testando positivo. Apesar dela estar melhor, né? Nossa, tomara que fique tudo bem. Mas já tá tudo bem, né? Já, não, já passou, o pior já passou, já tá tudo certo. Mas foi a primeira vez que ela pegou. Foi meio. Então ela ficou um pouco. Não tinha passado ainda por essa experiência, né? Eu também, eu só peguei esse ano, no início do ano. Mas ficou tudo bem, ainda bem.
Eu acabei de dar uma lida em tudo. Acho que, assim, fora a foto do Ellen, que eu ainda estou esperando ele mandar, e confirmar aqui os encontros da mentoria, assim, de informação tá tudo certo, né? Acho que já colocamos tudo. Acho que só, assim, talvez falte alguma coisa mais gráfica, mas de informação acho que foi, né? O que vocês acham? Eu acho que sim. Acho também. Sobre a mentoria, eu trouxe as informações, eu acho que eu vou colocar até no grupo. Nós temos uma mentoria por semana. Essa mentoria, cada encontro, ele tem 1h30. Ele pode ser feito 5 em todo o grupo. E é um momento onde a gente vai pegar o que vocês fizeram durante a semana para a implementação do projeto em si. E vamos ouvir vocês. Vamos ouvir o que vocês fizeram, como que foram as percepções. E é importante que vocês façam e anotem e registrem como que está sendo. E a gente vai ouvir vocês para entender e tentar orientar no que for possível, né? Para a gente melhorar. Essas mentorias demoram cerca de um mês. Eu estou aqui acessando o cronograma para entender Então, como elas vão até novembro, não, Rafa? elas vão até primeiro 27 de novembro. Isso. São 2 meses. Uai, mas setembro, outubro, novembro. Considerando que a gente já vai entrar em outubro, Breno, agora, daqui a poucos dias, Ah, outubro é um mês, é então. um mês. É um mês. É. Então, toda semana a gente vai ter. Eu vou colocar aqui para vocês um print dessa. É praticamente 2 meses. Um mês e alguns dias. Não, um mês, gente. É Não é até final de 27 de novembro? novembro? É final de novembro, são 2 meses, Rafa. É, dois É, meses. Hoje é dia praticamente vinte e dois sete de meses. setembro. Então a gente tem 27 de Isso. setembro a 27 de outubro, 27 de outubro a 27 de novembro. É verdade, é. Se não for 2 meses, é bem pouquinho mesmo, eu acho. É. Aham. Vocês têm acesso, né? Breno está aqui comigo nesse Eu tenho. cronograma. Mas eu vou botar um print desse cronograma aqui no grupo, Breno, para que as pessoas também se localizem. Nossas mentorias. Agora a gente tem que definir periodicidade, tá? Quando que a gente faria as mentorias? Vocês querem manter na segunda? Se vocês quiserem passar para o horário da tarde também, vocês podem ficar à vontade. Mas se quiserem fazer na segunda, qual dia é melhor para vocês? Ou na quarta? Eu acho que o horário melhor que ficar para a Vitória, para o André, né? Para o Erlen. Eu acho que o melhor horário aí para vocês. Olha, segunda e quarta pela manhã, que é o que falo que é o que a gente hoje mantém as agendas, para mim é mais tranquilo. Na sexta, para mim, é melhor à tarde. Segunda à tarde, às vezes, eu tenho alguma coisa externa. Normalmente, eu não tenho muita reunião pela manhã, se não, na segunda. É mais tranquilo. Se tiverem que mudar para tarde, ok, eu só não consigo me comprometer, mas acho que tem que ser bom para vocês, né? Não Uhum. preocupa comigo, não, eu me ajusto aqui. É, a gente também, a gente tem muita flexibilidade, assim, sabendo com antecedência, eu acho que a gente consegue se organizar, nem que a gente precise revezar também, mas a gente consegue se organizar. Acho que Considerando vocês o podem próximo dizer o tempo que encontro funciona já, para vocês. desculpa. Considerando o próximo encontro já, e como a gente tem um prazo, vamos pensar no próximo. Se fosse numa segunda, aí seria assim, se a próxima segunda a outra, já o primeiro encontro, Acho para que a gente sim. poder distribuir isso em 8 encontros, né? Para ver se vai dar tempo. No caso, já seria no dia 9, né? Se fosse na segunda. 9 de outubro, que é quando começa. Isso. Acho que é correto. A Tá. gente pode seguir essa coisa da segunda, aí a 9, gente 16, casa 23. com o formulário. A gente casa com o cronograma, inclusive. Daria Eu certo. preferiria que não começasse 9 horas, se todo mundo estiver de acordo, se fosse um pouquinho mais tarde. 10 horas. Agora, 10 horas para mim tá ótimo. É quanto tempo de conversa? 1h30. Coisa Tá. rápida. Beleza. Então, nossas mentorias Beleza. serão uma vez por semana, sempre Às segundas-feiras, às às segundas. 10 horas.
Só encontro todas as segundas. Eu vou escrever aqui no grupo, tá? Às 10 Tá, eu horas. já tô pondo no slide. Beleza, André. Ótimo, André. Segundas, de 10 às 11h30, iniciando no dia 9/10. Aí o nosso calendário fica assim, segunda-feira, que é dia 3, a gente apresenta, né? Quer dizer, essa sexta, eu tô imaginando que a gente não se encontra, Mas não porque já precisa. terminamos a apresentação, né? Isso. Aí dia 3, que é segunda-feira que vem, a gente apresenta durante o curso normal, 9 às meio-dia, né? Dia 9 ao meio-dia. 2. Ai, desculpa, é verdade, o calendário tá começando, achei que tava começando domingo, verdade, dia 2. Aí, dia 4 e 6, quarta e sexta, a gente também não se encontra e a gente volta a se encontrar no dia 9. É isso? Quando que a gente não se encontra, Vic? Depois da apresentação, na semana da apresentação, na quarta e na sexta, a gente precisa se encontrar? Não, Antes de começar as mentorias? não precisa. Não? Tanto que não tem Então, mais agendas, né? aham. Então fica assim, né? Dia 2 a apresentação e aí dia 9 a gente já retoma com as mentorias. E aí entre dia 2 e dia 9 a gente não se encontra. Beleza. Bom, eu estou colocando aqui no grupo. Nossas mentorias serão uma vez por semana, sempre às segundas-feiras, às 10 horas, com 1 hora e meia de duração, com todos os envolvidos. Nesses momentos, nós vamos ouvir sobre as atividades realizadas, entender pontos de melhorias, revisar indicadores e debater assuntos correlatos. Beleza? Perfeito. Beleza. Então, fechou, pessoal? Acho que sim, né? Sim, também acho que sim. O Erlen está sem imagem aqui. Botaram. Eu deixei um comentário, assim que ele me responder com uma foto dele, eu coloco ali, pode deixar antes de segunda-feira, acho que eu consigo essa foto. É só. Mas fora isso, Tá, mas fora isso, eu acho que tá tudo aí. Eu dei uma revisada, acho que não tem nenhuma outra informação faltando, não, só isso mesmo. tá, joia. Perfeito, maravilha. Ficou nada pendente, então. Acho que não. Breno, se sente bem, se sente preparado? Posso apresentar. Eu sei que você pode. Que jeito, né, Breno? Tá tão impositivo assim, eu apresento. É porque você é o líder. Não, Sim, apresento, pode ficar tranquilo. vai arrasar. Então tá bom. Vamos fazer uma foto? Nossa, tem tempo que a gente não faz isso, né? Vamos lá. Tô sem batom. Eu dou uma ajeitada, olho pra aqui, dá vontade de passar batom, fazer uma maquiagem, já resolvi. É injusto, tá aqui. Então vamos lá. Que coisa linda. Senti falta do Vitor e do Erlen. São tão maravilhosos também. Vou tirar mais uma só para garantir. Peraí, Vi, que eu peguei você mexendo. De novo. Vamos lá assim. Lindão. Vou botar lá no nosso grupo. Pessoal, vamos encerrar então e até segunda para a gente arrasar, tá? Show. Alô, um beijo, obrigada. Vamos fazer o Beijo, Rafa, seguinte. tem tchau. problema no Até check-in segunda. lá, colocar 10h40 como encerramento? Impacta em alguma coisa ou a gente encerra como se fosse as antes? Eu não sei se impacta no... A gente encerra no horário que a gente está encerrando agora, 10h30 e Tá. pouco, tá? Tranquilo, não tem problema não. Tá Então tá bem? bom. Show. Alô, tchau, pessoal. Beleza. Tchau, Bom Tchau. tchau. dia. Tchau, gente. Obrigada. Bom fim de semana. Tchau. Obrigada.